Você é uma pessoa acomodada? Muitas vezes se acomoda quando as coisas estão boas, quando as coisas estão bem para você. Ah, se tá bom assim, não vamos mexer. Time que tá ganhando não se mexe. Você costuma dizer isso? Você costuma se acomodar diante das situações? Atenção, eu tenho uma palavra para te dizer. Cuidado. Cuidado. Acomodados viram escravos. Essa palavra é muito forte. Nós estamos iniciando com essa palavra a série Saindo da Escravidão. E o propósito é que com essa série muitas pessoas sejam libertas das diversas escravidões que nos prendem. Por isso eu te digo, essa mensagem de hoje, ela vai impactar a sua vida e vai gerar uma transformação profunda. Vamos juntos mergulhar nessa mensagem de hoje? Mas antes eu te peço, deixa um like. Você que não está inscrito no canal, que chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que não me conhece, muito prazer em conhecê-lo. Eu sou Geraldinho Corrêa, eu faço parte da comunidade Missão Resgate. Aqui abaixo do meu nome tem vermelho, inscrever-se. Clica nesse vermelho, você vai ficar inscrito. Clique também no sino e clique na mensagem todas. É muito importante que você faça isso agora, não deixe para depois. Clicou no sino? Clicou na mensagem todas? Bem-vindo. Vamos para a mensagem de hoje? Cuidado, acomodados viram escravos. Palavra de Deus, Êxodo capítulo 1, versículos de 6 a 11. E morto José, assim como todos os seus irmãos e toda aquela geração, os israelitas foram fecundos e multiplicaram-se. Tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou repleta deles. Preste atenção nisso daqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Grande José, lembra que José trouxe toda a sua descendência e foram para o Egito, ficaram numa terra próspera e José governou no Egito, salvou, tornou o Egito a geração, a nação mais próspera da terra. E aí, entenda, depois que ele morreu, que os seus irmãos também, e que toda aquela geração morreu, os israelitas foram fecundos, eles cresceram, eles multiplicaram, tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou repleta deles. Olha aí, um tempo de prosperidade. José causou um tempo de prosperidade para o seu povo, para toda a sua descendência. E olha o que aconteceu no versículo 8. Entretanto, subiu ao trono do Egito um novo rei, que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo: Vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Vamos, é preciso tomar precaução contra eles e impedir que eles se multipliquem, para não acontecer que, sobrevindo uma guerra, se unam com os nossos inimigos e combatam contra nós e se retirem do país. Estabeleceu, pois, sobre eles feitores para acabrunhá-los, com trabalhos penosos, e eles construíram para o faraó as cidades de Pitom, Ramsés, que devia servir de entreposto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa palavra eu vou te entregar em 3 pontos. Primeiro ponto, homens fortes criam tempos fáceis. Isso daqui, não sei se você já ouviu essa frase. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. Já ouviu isso alguma vez? A força de José, a sabedoria em seu governo, gerou um tempo de prosperidade para todo o Egito. Mas não só para o Egito, para a sua descendência, para o seu povo. Sim, o povo, os israelitas foram fecundos, multiplicaram, tornaram-se numerosos e fortes. Olha como é forte isso. As coisas começaram a ficar fáceis. Por quê? Porque gerou um tempo de prosperidade, um tempo de crescimento. Homens fortes, mulheres fortes fazem a sua descendência colher os frutos. A primeira coisa que eu quero te dizer é isso, saiba. Se você é um homem forte, se você é uma mulher forte, se você é um verdadeiro combatente, sua descendência, seus filhos e seus netos vão colher os frutos e vão comer dos frutos que você deixou. Porque quando se prospera é assim. Mas uma coisa importante que a gente precisa entender é como nós estamos preparando os nossos, se você já é um homem forte. Os que sucedem, os filhos, os netos, a equipe, os funcionários, pois o contrário é bem verdade. Como assim, Geraldinho?
tempos fáceis geram homens fracos. E aqui é onde está o problema. Por exemplo, eu vejo muita gente batalhando. Certa vez eu estava dando conselho a uma pessoa que dizia: moro no fundo da casa dos meus pais. Moro no fundo da casa dos meus pais. Esperando, ou seja, mora num agregado no fundo na casa dos pais, aguardando. O problema é que a herança é para 6. O que eu faço? E eu dizia: solte o osso e vá construir a sua história. 6 pessoas esperando o pai morrer. Não é isso que a gente está esperando, não. A verdade é essa. Tinham 6 pessoas esperando o pai morrer para começar uma briga por algo que eles não construíram, que não moveram uma palha. Isso daqui é uma coisa que a gente tem que refletir. Às vezes, quando tudo é muito fácil para a gente esquece de a gente construir a nossa história. E o conselho que eu dei para esse rapaz foi: saia do fundo da casa dos seus pais e vá construir sua história. Pare de ficar lutando, esperando uma briga por um pedaço de osso. Vá comprar o seu filé, eu dizia para ele. Não sei se você entendeu a palavra. Ou seja, estão brigando por uma história que não é sua, por algo que não construíram, e gerando até inclusive um desentendimento entre a família. Vá construir o seu. Ninguém deu a ele, o seu pai construiu. Eu disse: o seu pai foi dado, foi herança? Não, ele construiu essa casa, ele construiu tudo que ele tem. E engraçado, vocês esperam o pai morrer para ficar com os pedaços das migalhas do trabalho dele. Vá trabalhar e conseguir o seu. E ele acordou. Eu vou te dizer, o guerreiro se levantou, viu, para construir a história. Uma semana depois, ele já tinha saído do fundo da casa dos pais. Um mês depois, ele já estava ganhando o dobro do salário, porque ele começou a criar rendas extras. E resultado que hoje ele já construiu uma casa melhor do que a casa do pai dele. Se até hoje ele estivesse no fundo da casa dos pais, não tinha feito nada. Simples assim. Entenda, homens fortes fazem sua descendência colher os frutos. Mas nós temos que ficar atentos, porque o problema é que quem colhe frutos sem ter plantado fica fraco. Isso é muito forte. Por quê? Porque homens fracos criam tempos difíceis. Uma coisa que gera o tempo difícil se chama acomodação. É a paralisia. Às vezes, quando eu tenho tudo fácil, eu não lutei para conquistar, eu não lutei para ganhar, eu não lutei para fazer isso. Como eu não lutei, eu não sei como é que faz. E eu fico sempre na acomodação. Ah, tá bom assim. Assim tá bom. Time que está ganhando não se mexe. Já ouviram frases como essa? Começa a viver às custas do passado, seja do seu passado de glória, ou seja do passado de alguém, de um pai, de um avô. Começa a viver às custas do passado de glória. E quem vive às custas do passado não se lança rumo ao futuro. Pega a palavra, combatente. Uma das coisas que mais nos acomoda é quando as coisas vêm fáceis. Isso aqui é muito forte, porque quando vem fácil, eu não aprendi a fazer, eu não aprendi a construir. E pelo fato de eu não ter aprendido a construir, eu fico igual a um bebê. O problema é que nós vemos muitos adultos iguais a bebês. O que é que o bebê acontece com o bebê? Se a mãe não vier, não der o peito, não der a mamadeira, o bebê morre de fome. O bebê adoece. O bebê não sabe nem dizer qual a doença que ele tem. Onde é que ele está sentindo dor? Ele não sabe dizer onde é que ele está sentindo dor. Entende? Só que nós estamos vendo adultos iguais a bebês. Por quê? Porque tem alguém que vem trazer a mamadeira. Tem alguém que vem trazer tudo pronto. E eu começo a viver às custas do passado, dos pais, da família, dos outros. Ou seja, e não me lanço rumo ao futuro. Porque quem não inova, não cria, não se adapta, isso aqui é interessante, preste bem atenção. Eu conheço 2 amigos. Todos os 2 trabalham no mesmo ramo, no ramo de alimentação, de lanchonete. Um, quando veio a pandemia, pelo fato de ter fechado a lanchonete, ele quebrou. E o outro, quando veio a pandemia, ele prosperou. Porque ele fortaleceu a presença dele na internet, ele fortaleceu e o delivery dele ficou muito forte. E ele disse: nunca, no melhor dia de funcionamento, eu cheguei a vender a metade do que eu vendo agora, somente sem gente aqui dentro, só pelo delivery. Vocês já pensaram? Olha como é interessante. Quem não cria, não se adapta, não inova, paralisa. E quem paralisa se torna escravo. Se você quer prosperar, você precisa de uma coisa muito importante,
Quem quer prosperar precisa acompanhar o movimento do mundo. Repito, quem quer prosperar precisa acompanhar o movimento do mundo. Quem não acompanha o movimento do mundo não prospera. Esteja sempre um passo à frente. Muita gente está como? Correndo atrás. Fulano, como é que você está? Está correndo atrás. Eu digo que você precisa mudar. Porque se eu te encontro agora, tu está correndo atrás. Há 5 anos atrás eu perguntei como é que você estava correndo atrás. Se daqui a 10 anos eu vier, você vai continuar correndo atrás. Para de correr atrás e comece a correr na frente. Não viva acomodado. Não viva correndo atrás. Comece a correr na frente. Comece a acompanhar o movimento do mundo. Comece a se atualizar. Comece a inovar. Comece a criar coisas novas. Se adapte. Isso daqui é muito forte. Por quê? Porque é assim que nascem os escravos. 3 coisas. Homens fortes criam tempos fáceis. Mas tempos fáceis criam homens fracos. E é assim que nascem os escravos. Como? Preste bem atenção no que aconteceu. Entretanto, subiu ao Egito um novo rei, que não tinha conhecido José. E ele disse ao povo: vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. É preciso tomar precaução contra eles e impedir que se multipliquem, para não acontecer que sobreviva uma guerra, se unam contra os nossos inimigos e combatam conosco. O que foi que eles fizeram? E fizeram o quê? Colocaram feitores para cabrunhá-los, com trabalhos penosos. Entenderam? Eles começaram, ou seja, de prósperos, de fortes, se tornaram escravos. Trabalhos penosos, humilhantes. Quando as mudanças se instalam, o que mudou aqui na história? Já que os israelitas eram tão prósperos, tão ricos, tão fortes, tão grandes, o que mudou? Mudou que subiu ao trono um novo rei. No nosso tempo, em todos os tempos, sempre vai acontecer as mudanças de época, as mudanças de cenário. Então, quando as mudanças se instalam, é natural que o medo e a inveja cresçam os olhos sobre os prósperos. Toda vida que tem uma mudança, toda vida que tem a instalação de uma mudança, os olhos crescem sobre aqueles que prosperam. Ninguém olha para o fracassado, pode ter certeza. Fulano está lá, acabado, está no fim, está nesse... Não. Os olhos dos invejosos, eles só crescem para quem está prosperando. Por isso que eu sempre digo, cuidado. Mesmo você que está prosperando e diz assim, tá bom assim mesmo. Não. Eu preciso me adaptar. Por quê? Porque os escravos nascem desse jeito. As mudanças se instalam, o medo e a inveja crescem os olhos, porque o faraó, o novo rei, ele ficou com como é que eu posso dizer? Com medo. Eles podem se tornar, inveja. Vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. A inveja, porque eles se tornaram maiores do que os egípcios. Eles tinham mais gente do que no Egito. Ou seja, Israel tinha mais gente, tinha mais israelita do que egípcio na terra deles. E segundo, eles vão se tornar fortes demais. Precisamos tomar precaução. Ou seja, estamos com medo. E se eles não estão preparados, serão escravizados. Então preste bem atenção. Como é que nascem os escravos, Geraldinho? Exatamente isso. Nas mudanças de época, nas mudanças de cenário, nos movimentos do mundo, cada vez que acontece uma novidade, a mudança para algo novo, quem não está preparado, quem não está acompanhando o movimento do mundo, será escravizado. Principalmente porque está o quê? Acomodado. Todo mundo que é acomodado, a palavra eu comecei dizendo isso. Cuidado. Os acomodados são escravizados. E é verdade. Todo acomodado termina sendo escravo. E normalmente a gente está acomodado não é porque está bom, não é porque está ruim, quer dizer. A gente se acomoda sempre porque está bom. Então, quando as coisas estiverem bem, normais na sua vida, sempre esteja um passo à frente. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de mudanças. E quem acompanha as mudanças prospera. E quem não acompanha as mudanças se escraviza. É assim que nascem os escravos. E, inclusive, é a pergunta de muita gente que perguntava isso, né? Mas como é que pode? Tem a história de José. Como é que os israelitas ficaram tanto tempo como escravos? Foi assim que nasceu a escravidão lá no Egito. Foi assim que os israelitas se tornaram escravos. Eles, no começo, não foram lá para ser escravos. Eles foram lá
protegidos por José. Eles foram lá e cresceram e multiplicaram lá para ter uma terra, e eles prosperaram no Egito. E a escravidão veio quando mudou a época. E depois da escravidão, lá na frente, vai vir quando eles são libertos da escravidão. E será a próxima série que nós vamos viver, vamos aprender. Vamos juntos? Eu quero rezar por você. Para quê? Para que Deus te liberte da acomodação. Vamos rezar? Antes eu te peço, deixa um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica aqui no vermelho, ó, inscrever-se, clica no sino, clica na mensagem todas, assim você não perde nenhuma palavra de força e coragem. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, liberta-nos de toda acomodação. Acomodação que nos leva à escravidão. Acomodação que nos leva à paralisia. Que nos leva a não acompanharmos as mudanças, as realidades. Vem, Senhor, retira de nós tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos amarra ao passado, tudo aquilo que nos amarra à falta de crescimento, à falta de prosperidade, de progresso, ao desejo de avançar. Retira de mim todo pensamento de escravo e dá-me uma mente, um coração de um homem livre, de um homem que avança, de uma mulher que avança, que vai para o próximo nível, para a próxima fase. Dá-me a graça, Senhor, de estar sempre em crescimento até chegar ao céu. Eu quero crescer em graça. Peça, diga isso, eu quero crescer em graça. Em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. E que o Senhor nos abençoe poderosamente nesse dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo agora com 5 pessoas. Você vai fazer isso rapidinho. Compartilhe esse vídeo agora. 5 pessoas. 5 pessoas. Clica na setinha de compartilhar. Envie agora para 5 pessoas. E você vai abençoar vidas. Porque tem muita gente precisando ouvir uma palavra como essa. Compartilhe agora. Ilumine vidas. E meio-dia eu vou estar de volta para rezarmos juntos o poderosíssimo texto São Miguel Arcanjo contra os males, onde vai ter um transbordar dessa palavra. Eu tenho certeza que vai te edificar muito. Vem comigo rezar, vem viver essa série saindo da escravidão. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem.